Olá, eu sou a Luciana Souza, psicóloga. Estou aqui mais uma vez para estar falando com vocês sobre a importância de termos o autocontrole nas nossas vidas. Estou fazendo uma série de vídeos onde eu estou trazendo algumas personagens da Bíblia, mulheres que foram fortes, corajosas, que tiveram esse autocontrole nas suas vidas e que nos ensina hoje a sermos mulheres controladas emocionalmente. Hoje eu vou falar para vocês sobre Abigail. Abigail está em 2 Samuel. Abigail, ela foi esposa de Nabal naquela época, não é mesmo? E essa história nos conta que Nabal era um homem muito ruim, muito ignorante, muito ruim em suas atitudes. E houve uma ocasião onde o rei Davi estava vindo com todos os seus soldados e por ele ser rei, por ele ser uma pessoa bem conceituada naquela época, ele então, quando ele chegava até uma cidade, as pessoas ofereciam água, ofereciam alimentos para toda a sua equipe, né? Para ele e para todo o seu povo, os seus cavalos, os seus animais. E Nabal, ele se recusou a ajudar a dar esses alimentos para Davi naquela época. E Davi, então, quando soube que Nabal tinha recusado a oferecer esses alimentos, Davi ficou irado com Nabal. Se vocês conhecem toda a história de Davi, vocês sabem, né, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas os soldados defendiam Davi, enfim, de todas as coisas ruins que as outras pessoas faziam então em relação a Davi. E Nabal então se recusou a ajudar, a oferecer o alimento ali para todos os soldados e os animais que acompanhavam Davi naquela época. E quando Davi ficou sabendo disso, ele ficou irado. Abigail então entra em cena. Como ela sabia e já conhecia todos os soldados de Davi, Abigail então, ela monta em seu cavalo e vai até a presença de Davi. E Abigail chega ali e se desculpa com Davi. Ela prepara, sem o seu marido saber, ela prepara tudo para poder oferecer para Davi. E ela fez isso com toda a sua ousadia, porque ela poderia, como eu falei nos outros vídeos, ela também poderia e estava correndo de certa forma um risco, não é mesmo? Ela foi sem ele saber, ela foi sem ele saber que ela estava levando todos os alimentos que era necessário para Davi naquela época e ela estava refazendo, consertando um erro que o seu esposo havia feito. Então, só uma pessoa controlada emocionalmente vai ter essas estratégias para lidar com as situações complicadas. E mais uma vez a gente vendo o poder do controle das nossas emoções e como ele nos defende, não é mesmo? Porque a Abigail, ela de certa forma, sabendo como era o seu marido, sabendo como eram as atitudes dele, ela agiu em prol de salvar a sua vida. E Davi ficou muito agraciado em ver toda a atitude de Abigail naquela época. E ela nos mostra, né, o controle emocional vai nos dar a capacidade para enfrentarmos ou até mesmo consertarmos situações difíceis que às vezes nós entramos e às vezes as pessoas ao nosso redor entram. E só uma pessoa que consegue ter este controle emocional vai conseguir pensar de uma forma inteligente para resolver os problemas. Pessoa que controla suas emoções, ela tem a capacidade de resolução dos problemas. E assim foi na vida de Abigail. Ela poderia ter deixado o marido dela resolver isso com o rei, porque era uma atitude dele. Ela não precisava ter se metido, né, neste problema. Mas ela, sendo uma mulher controlada das suas emoções, ela teve então a estratégia de resolver esse problema. Justamente por quê? Porque o seu marido, ele não tinha controle das suas emoções, não é mesmo? Ele ficou com raiva, ele ficou irado, ele não gostava de fazer isso para as pessoas, porque ele já na Bíblia já era considerado uma pessoa ruim, uma pessoa ignorante. Então ele já não tinha controle das suas emoções. E quando você tem controle das suas emoções, você consegue controlar as emoções dos outros. E foi assim que Abigail fez com Davi. Abigail, ela conseguiu controlar a ira de Davi,
né, contra o seu marido. E ela então agiu de uma forma sábia, de uma forma inteligente, ela pôde então controlar todas as emoções que estavam sendo geradas naqueles momentos ali. E tudo ficou então bem. E assim nós precisamos fazer. Nós precisamos ser essas mulheres que conseguimos controlar as nossas emoções, nós precisamos ser essas mulheres que, ao termos autocontrole das nossas emoções, nós vamos ajudar e vamos até controlar as emoções daqueles que convivem conosco, não é mesmo? Nossos filhos, nossos maridos. E isso é muito gratificante, porque você precisa, e nós precisamos disso, não é mesmo? Tentarmos apaziguar as situações, não complicar mais, não é mesmo? Não usarmos do descontrole emocional para fomentar, para complicar, para trazer mais conflitos. Mas nós precisamos usar este autocontrole das nossas emoções para ajudar, para minimizar as situações difíceis e complicadas do nosso dia a dia. E a Abigail fez isso com muita excelência e que nós possamos aprender com ela, não é mesmo? Em agirmos em prol daqueles que muitas vezes estão entrando em problemas, entrando em conflitos, né? Pessoas próximas de nós, porque não tem este controle das suas emoções. Então vamos ser mulheres controladas emocionalmente, vamos aprender com as outras e vamos buscar por isso todos os dias, porque isso é fundamental para as nossas vidas, para a nossa sobrevivência, não é mesmo? E até o próximo vídeo.